Visão geral de Metatron sobre 2016. Arcanjo Metatron, através de James Tiberon. Dezembro de 2015. Saudações, mestres, eu sou Metatron, anjo de luz, e estou acompanhado, nesta sessão, por Tiberon do Serviço Cristalino. Nesta reunião, nos foi pedido para falar sobre o ano que vem, o ano 4 da Nova Terra, 2016, na sua cronologia linear. Desejamos observar que o que oferecemos nesta canalização são probabilidades e potenciais, baseados em realidades prováveis dentro do quadro da influência formatada das gravidades astrológicas e dos campos de pensamento coletivo da humanidade. Para sermos claros, nenhum grupo angélico, nenhum canalizador, nenhum indivíduo pode prever o futuro de maneira totalmente precisa. Inclusive, esta nem é nossa intenção. Na verdade, segundo as leis que regem o plano da dualidade da terceira dimensão, o futuro é sempre fluido, pois este plano é governado pelo livre-arbítrio e a manifestação da realidade resultante não é fixa em quaisquer termos absolutos, em nenhum nível individual. Mas há certos eventos que estão em vigor, que na verdade vocês criaram e estão separados da sua manifestação tridimensional apenas pelo espaço e tempo. E é importante que entendam isto. Os padrões de crenças, nos quais a humanidade, individual e coletivamente, baseia sua vida, programam sua existência de tal forma, que muitas vezes vocês negam externamente aquilo que sabem no fundo do coração. Então, desejamos acrescentar uma advertência que já fizemos diversas vezes. Que tudo o que vocês vivenciam é de sua própria criação. Entretanto, existem determinadas ocorrências no tempo, não tempo e natureza, que são relativamente fixas nas leis e na física do plano físico e no campo da dualidade. A ascensão da humanidade é uma delas. Tendência das influências astrológicas e planetárias em 2016. Para sermos claros, apresentamos abaixo uma interpretação de códigos, ou seja, mostramos as tendências segundo nosso ponto de vista, que não é nem objetivo nem subjetivo, mas relativo às categorias e sistemas atuais da sua análise astrológica. Mais precisamente, o que lhes oferecemos baseia-se na ressonância e não se restringe aos ângulos geométricos, porque consideramos as influências dos aspectos e não a disposição física no tempo e espaço lineares. Tendências da influência planetária e cronograma astrológico linear de 2016. Quadratura minguante Urânio-Plutão, janeiro, abril de 2016. Conjunção Urano-Eris, junho de 2016 em diante. Quadratura Saturno-Netuno, junho e setembro de 2016. Conjunção Júpiter-Nodo Norte, 30 de julho de 2016. Oposição Júpiter-Quirón, agosto de 2016. Júpiter entra em Libra, 10 de setembro de 2016. Sextil Júpiter-Saturno, novembro e dezembro de 2016. Quadratura Júpiter-Saturno, novembro e dezembro de 2016. Oposição Júpiter-Urano, dezembro de 2016. Trígono Saturno-Urano, dezembro de 2016. Quadratura Saturno-Quirón, dezembro de 2016. Não oferecemos horóscopos nem previsões, mas tons vibracionais combinados com inserções codificadas, sendo que estas últimas são compreendidas por alguns, mas ainda não pela maioria dos seus astrólogos da atualidade. Assim, nosso foco neste aspecto será breve e não prevalecerá sobre a mensagem que oferecemos, pois, embora todas as gravidades astrológicas e astronômicas representem campos de energia, elas são indicadores, não a regra, já que a determinação humana e a força de vontade individual são mais poderosas do que qualquer padronização astrológica.
Tendo isto em mente, nós lhes dizemos que o padrão de influência de Júpiter é enorme em 2016 e, de um modo geral e resumido, define um ano prolífico, de grandes mudanças e realização poderosa. Netuno, Saturno e Urano desempenham papéis importantes em 2016, promovendo anos de profunda reflexão, contemplação e recuperação, com ondas gravitacionais potentes, levando a mudanças práticas necessárias. E lhes dizemos, mestres, que estas energias frequenciais também se combinam de forma única para permitir que vocês enfrentem quaisquer questões não resolvidas, e que estas precisam ser abordadas tanto no nível individual quanto coletivo. Júpiter está representando o poder, Saturno representando o propósito de vida, Netuno e Urano combinados estão representando as forças psíquicas e intuitivas. As ondas de Netuno e Saturno, particularmente em setembro de 2016, oferecem uma oportunidade de clareza extraordinária no entendimento do propósito da vida. Em essência, na fase retrógrada de Mercúrio em setembro, começando com o eclipse solar, é possível que se desenvolva uma reforma transicional completa, com a liberação do antigo e a evolução para uma versão mais elevada do eu. Netuno e Quiron em Peixes fazem quadratura com Saturno em junho e entram na fase de eclipse do equinócio no poderoso mês de setembro. Portanto, os meses de junho e setembro, em especial, são momentos muito propícios para a dissolução de velhos paradigmas e realização interior. Do eclipse solar de 1º de setembro até a energia do equinócio do mesmo mês, haverá oportunidades para completa reconstrução, liberação de padrões antigos e estabelecimento de um eu melhor, de uma vida melhor. No último trimestre de 2016, Júpiter traz oportunidades poderosas, na vibração equilibradora de Libra e nos sextiles com Saturno e Plutão. Nesse período, Plutão, Urano, Netuno e Saturno transmitem energias codificadas, particularmente intensas entre setembro e dezembro, alinhadas com as novas energias do planeta e possibilitando o progresso da mudança cristalina em suas vidas. Setembro e novembro oferecem um momento oportuno para se desligarem de atitudes limitadoras e relacionamentos desgastados, possibilitando maior independência, autoconfiança e aceitação da verdade superior, com a liberação de hábitos destrutivos e desinformação. Estes são momentos para peregrinação e reuniões com propósito espiritual. Como sempre, os eclipses, solstícios e equinócios oferecem energias para renovação e contemplação. E esses momentos são necessários, pois 2016 continua a toda velocidade e a um ritmo rápido na resolução de energia não resolvida. Datas dos eclipses de 2016. 8 de março, eclipse solar total a 18 graus de Peixes. 23 de março, eclipse lunar a 3 graus de Áries, Libra. 1º de setembro, eclipse solar a 9 graus de Virgem. 16 de setembro, eclipse lunar a 23 graus de Peixes, Virgem. Equinócios e solstícios de 2016. Equinócio, 20 de março. Solstício, 20 de junho. Equinócio, 22 de setembro. Solstício, 21 de dezembro. Mestres, nós lhes dizemos mais uma vez, e por favor tomem nota, que vocês estão num período astrologicamente crucial, e este padrão traz, intencionalmente, propositalmente, todas as energias não resolvidas à superfície, para que a humanidade, individual e coletivamente, possa confrontar-se com elas e resolvê-las. Vocês se encontram numa fase histórica de purificação intensa e mudança, que leva a 2038, e isto certamente requer um grande esforço na resolução de seus conflitos e problemas, na preparação para a chegada da Idade de Ouro.
Entretanto, de 2016 a 2020 a oscilação é desordenada, e o nível de intensidade, a barra frequencial, se elevará intencionalmente a cada eclipse, solstício e equinócio. Ao mesmo tempo, isto oferecerá as possibilidades de nova calibração, elevação cristalina e recarga. Esses períodos são essenciais para a codificação e nós lhes recomendamos que utilizem essas oportunidades que citamos para reiniciarem e se recarregarem, e que não deixem as intensidades sobrecarregarem seus campos de energia, levando-os à apatia e desilusão. Estes são tempos poderosos, e vocês, guardiões da terra, guardiões da grade e trabalhadores da luz, estão abrindo valentemente o caminho e ancorando corajosamente a mudança, enquanto navegam as correntes muitas vezes tumultuosas da nova terra. Mudança fixa. Mestres, vocês estão no meio de uma mudança pré-estabelecida. Sua terra está se elevando, e o que está ocorrendo na natureza e na atividade humana, embora possa parecer tumultuoso em seu tempo linear atual, tem um propósito. O que ocorreu no final de 2015 e está ocorrendo em 2016 e além, até os anos-chave de 2038 e 2075, foi escolhido pela humanidade e definido para o mais alto bem. Isto é algo que somos obrigados a insistir que entendam. Pois o medo que continua a se enraizar pode tornar-se uma força destrutiva. Este é um transtorno desnecessário, que os sábios e os buscadores entre vocês devem optar por liberar, neste momento de transição. Não permitam que o medo os vença, pois aqueles de vocês que são iluminados devem manter-se firmes e projetar o bem-estar e a luz daquilo que está a caminho. As chuvas e a aceleração. Estamos cientes das grandes inundações que ocorreram recentemente na Inglaterra, nos Estados Unidos e em muitas regiões do planeta. Mas, por mais devastadores que esses eventos tenham sido, eles são fenômenos naturais com um propósito que lhes explicaremos, pois é importante que entendam o que se passa na energia acelerada da nova Terra. E precisam compreender que, à medida que seu clima muda devido ao que tem sido chamado de aquecimento global, tais ocorrências continuarão em 2016 e mais adiante. As calotas de gelo continuarão derretendo, os mares continuarão a aquecer e elevar seu nível, as correntes de ar oceânicas mudarão, o equilíbrio das placas tectônicas se reajustará e ocorrerão tremores, seguidos por tsunamis, o padrão das chuvas mudará e persistirão as enchentes, secas, incêndios florestais, tornados e supertempestades. O panorama geral. Mestres, tudo isso está acontecendo regionalmente e não como uma catástrofe global porque a humanidade escolheu ascender. Em 1987, a convergência harmônica trouxe a mudança do que ocorreria em 1998. Por isto, enfatizamos que de fato a medição do coeficiente de luz da humanidade em 1987 e a escolha de ascender determinaram que não haverá um grande cataclismo global de destruição em massa no mundo, seguido de extinção total, reinicialização e um novo começo. Em 2012 o planeta ascendeu, ele começou uma elevação que está em curso e que realmente possibilita a ascensão da humanidade daqui a 15 a 20 gerações. É fundamental que saibam disto, pois este conhecimento está no seu subconsciente, e é fonte de grande satisfação e alegria. Pois a Terra está se purificando, se elevando, e a necessária limpeza, reforma, ocorrerá em áreas menores, mais localizadas, gradualmente, e assim, tanto a Terra quanto a humanidade serão elevadas agora para o próximo nível. Não se enganem, queridos, as mudanças que possibilitarão a purificação e reformatação são necessárias e continuarão ocorrendo, e se as massas fossem devidamente educadas e abertas para terem em vista o bem maior, tais mudanças poderiam acontecer com muito mais facilidade e mais cedo. Lembrando,
Então, a propósito de 2016, desejamos lembrá-los do seu relacionamento com a Terra viva, que está muito mais em harmonia com vocês do que muitos imaginam. Vocês têm consciência de muitas coisas da natureza, mas também se esqueceram de muitas outras. Está na hora de reconsiderar e ajustar seu entendimento. Pois, embora sua ciência seja muito mais avançada do que a dos últimos séculos, ainda existem muitos equívocos. Seus cientistas conseguem predizer com precisão o momento do nascer e do pôr do sol, os horários dos equinócios, solstícios e eclipses que ocorrerão daqui a muitos anos no seu futuro. Seus meteorologistas são capazes de oferecer indicações das tendências dos padrões climáticos das próximas semanas. Nada disto é profecia nem previsão canalizada, mas sim, um entendimento da ciência dos movimentos da natureza e das leis naturais. Mas o que grande parte da humanidade não entende, em termos de certos fenômenos naturais como o clima, é que seu humor e emoções podem até certo grau afetar o clima, tanto quanto o clima pode afetar seu humor. Como exemplo, citaremos os furacões, tufões e supertempestades. Como enfatizamos inúmeras vezes, estes constituem um dos mecanismos mais importantes de elevação de frequência que estão ocorrendo agora no seu planeta. Entretanto, estes furacões, supertempestades, etc., continuam sendo muito mal compreendidos e intensamente temidos. Mais uma vez o medo. Na verdade, eles têm o propósito de carregar os oceanos com energias magnéticas. Eles não estão destinados a ser atraídos para a Terra. Furacões precisam de água e dissolvem-se na Terra. Mas o mundo inteiro se concentra na preocupação sobre onde o furacão poderá aterrissar, quanta destruição ele poderá causar, e os especialistas predizem o local em que isso ocorrerá. Literalmente milhões de seres humanos observam as tempestades, temendo a chegada do furacão na região em que eles vivem. E o medo concentrado e focalizado acaba realmente empurrando para a área prevista, devido à força da atração emocional humana. Estas forças energéticas da natureza, embora não sejam energias conscientes, são influenciadas pelos seres humanos que se conectam com seu núcleo de energia concentrada através do medo intensamente carregado. O verdadeiro propósito destas tempestades é aumentar a energia das águas e permitir que essa energia se expanda eletricamente. Se as tempestades permanecem no mar, a energia elétrica é simplesmente conduzida como uma correnteza suave para uma grande porção do planeta. Desta forma, ela é conduzida para a Terra e para as pessoas, não pelo vento e pelas ondas, mas pela corrente energética terrestre que atinge muito mais seres. Percebem que existe uma perfeição nisto. De certa forma, o que é chamado de tempestade perfeita existe. Ela é a mistura perfeita de correntes eletromagnéticas que permitem a elevação necessária. À medida que esse tipo de tempestade se move pelos campos da humanidade, ela é benéfica para a ascensão da frequência do planeta e para toda a humanidade, pois existem mudanças ocorrendo atualmente no planeta que possibilitam a ascensão da humanidade. As radiações solares e as tempestades fazem parte da transição. Correntes e movimento. Na verdade, tempestades e inundações, terremotos e tremores, tsunamis e tornados fazem parte da natureza, da Terra, e têm um propósito importante na manutenção do equilíbrio deste planeta. Se não ocorressem em um nível regional, os desequilíbrios, que eles corrigem eletromagneticamente, não seriam corrigidos e haveria uma forte probabilidade de ocorrer um cataclismo muito maior e mais grave. Portanto, eles continuarão em 2016 e mais adiante. Mas seria melhor que se acalmassem as reações intensas de medo.
A dificuldade para muitos que são bem intencionados é que eles não estão internamente sintonizados, não estão num quociente de luz suficientemente alto para aceitar o verdadeiro paradigma da elevação nem a natureza do planeta vivo. E assim, ao mesmo tempo em que desejam ajudar, essas pessoas realmente não sabem como. Acreditam que é apropriado prevenir os furacões ou terremotos, ou movê-los para algum outro lugar, pois o medo reina, melhor que ocorra lá do que aqui, entendem? Nem todos aqueles que desejam ajudar compreendem verdadeiramente o bem maior, o propósito mais elevado desses acontecimentos que vocês chamam de furacões, vulcões, terremotos e tsunamis. Então, a maioria simplesmente reage com medo a estes acontecimentos e deseja se libertar da ansiedade. Mas dissolver o medo não é o mesmo que enfrentar a realidade maior e compreender o medo. Assim a humanidade em massa fica carregada de medo e acaba reforçando-o, amplificando-o e recriando-o. Dissolver ou dissipar acontecimentos de mudança não é necessariamente uma coisa benéfica para a Terra nem para a humanidade. A dificuldade daqueles que desejam ajudar é que eles acreditam que sabem mais por terem um entendimento mais acadêmico. Entretanto, inadvertidamente, eles omitem o aspecto divino, omitem a integridade do espírito consciente da natureza. Eles não entendem nem enxergam a perfeição naquilo que acontece, porque, devido à sua mentalidade fechada pelo medo ou por uma visão estreita das coisas, eles têm uma grande dificuldade para compreender que tudo está na mais perfeita ordem. Então, é como se ao invés de colocar graxa na roda dentada que está rangendo, eles tentassem evitar que ela gire. Desta forma, ela fica parada e emperrada e a evolução fica muito mais difícil, compreendem? O medo e a ignorância são sempre os grandes culpados das mentalidades fechadas. Uma gestão sábia. Há muitos seres humanos que desejam salvar o planeta, como vocês dizem. Mas, mestres, o planeta não precisa de salvação. A humanidade não pode destruir a Terra nem a Omniterra. Entendam que a gestão sábia dos recursos naturais e dos reinos vivos da Terra faz parte da sua ascensão. Mas, em vários aspectos, a Terra é muito mais consciente, muito mais avançada do que a humanidade desta época. Então, qual é a natureza do relacionamento dos homens com o planeta vivo? Poderia ser melhor, se os relacionamentos fossem sincrônicos e se houvesse a consciência de que realmente pode existir um diálogo entre a Terra e os seres humanos. Aqueles que tiveram encarnações como guardiões da Terra, índios, druidas ou Atla região autônoma devem assumir a liderança dessa comunicação. Na verdade, muitos de vocês, como este canal, estão aqui especificamente para manter a energia desses diálogos. E eles estão acontecendo. Em 2016 e além, é imprescindível que vocês estejam cientes de que existe um plano divino em ação, e nada do que ocorre no planeta, na natureza e na humanidade acontece por acaso. Por mais que a humanidade queira assumir a culpa pelo aquecimento global, nós lhes dizemos que, neste momento de mudança, a Terra estaria passando por este processo, mesmo que vocês fossem uma sociedade campestre não industrializada. É claro que precisam tomar medidas para parar de poluir o ar, destruir suas florestas e danificar suas águas e recursos naturais, mas a mudança da Terra não se deve às más ações humanas, sim, à decisão da humanidade de ascender. É indiscutível que o aumento da potência dos seus furacões se deve ao aquecimento dos seus oceanos, mas os seres humanos e a industrialização não são os principais responsáveis. Repetimos que a poluição do ambiente por resíduos e emissões industriais deve ser controlada para proteger a saúde dos seres humanos e outros reinos vivos do mundo. Mas a principal causa do aquecimento global é o aumento da rotação do núcleo central da Terra.
A rotação central acelerada aumenta a massa e a temperatura do núcleo de ferro-níquel fundido. O calor gerado aquece o manto terrestre. O aumento da rotação afeta a proporção do torque entre os núcleos interno e externo do planeta, que giram em direções opostas em velocidades diferentes. Torque e proporção. O próprio mecanismo desse torque e a proporção de sua alteração é que estão aumentando a rapidez da sequência do tempo no seu planeta, aumentando, inclusive, o volume e a massa do núcleo interno que, por sua vez, aumenta a descarga iônica que vocês chamam de ressonâncias Schumann. Estas alterações têm efeitos profundos e estão envolvidas na evolução do planeta e transformação da matriz planetária. Os ajustes são contínuos e exigem adaptações constantes. Atualmente este ajuste não está completo e por isto existe um desequilíbrio no centro do planeta, dentro do próprio núcleo, relacionado à forma em que o núcleo gira, tanto no sentido horário quanto anti-horário. Portanto, precisa haver equilíbrio na Terra também. Do contrário, a Terra não pode se mover verdadeiramente para as oitavas superiores, na preparação exigida para que receba as dimensões mais elevadas que levam a 2038. Então, ironicamente, a maior verdade desconhecida da humanidade em geral é que sem tal equilíbrio do eletromagnetismo, haveria muito mais mudanças na Terra. Primeiro haveria um terremoto, depois um furacão e um tornado para equilibrar, entendem? Depois um outro terremoto, seguido de um furacão e um tornado, criando um padrão próprio, que não ajudaria em nada, nem a Terra nem a humanidade. Desta forma, o eletromagnetismo se desloca pelo planeta, circulando pelo sistema de grade e depois permeando a Terra e, finalmente, equilibrando-a internamente também. Isto não é feito necessariamente para prevenir as mudanças na Terra, mas para trazer equilíbrio onde o equilíbrio é apropriado. Se não houvesse um ajuste no desequilíbrio, nós lhes asseguramos que isto levaria a cataclismos em macroescala. Então é melhor que aconteçam os microeventos para trazer equilíbrio, e deste modo, prevenir o macro, percebem? Energia crucial e liberação dos obstáculos. 2016 continuará nas energias astrológicas cruciais, ou seja, num fluxo linear este ano continuará carregando uma vibração de limpeza, de remoção dos obstáculos. Uma fase na qual continuarão vindo à tona questões pendentes para serem confrontadas. Naturalmente isto ocorrerá no macro e no micro, tanto no nível planetário quanto individual. Cada um de vocês se defrontará com eventuais resíduos de conflitos não resolvidos. Isto deve ser enfrentado e não temido. Padrões de liberação em 2016. Mestres, a astrologia, em sua aplicação correta, diz respeito a ondas gravitacionais e eletromagnéticas que influenciam o corpo físico humano e os corpos etéricos de matriz mental e emocional. Ela é real, não é folclore. Não estamos falando de horóscopos, mas de ondas de energia muito reais, repletas de frequências, luz e cores que afetam vocês por indução e padrões associados. Estes padrões são vibrações que os influenciam mesmo que não aceitem que eles sejam reais. Entretanto, nenhuma influência é maior do que o poder da vontade. Mas estando cientes desses padrões, vocês podem trabalhar mais efetivamente com eles e não contra eles. Assim, as oportunidades podem ser compreendidas e, portanto, aproveitadas, e as ciladas podem ser prudentemente evitadas. Entendem? Em 2016, na nova Terra, a grade cristalina já adquiriu predominância sobre a grade magnética, e isto, de certa forma, influencia tanto a gravidade dos planetas e estrelas quanto a interpretação da luz. E uma força de influência que participa desse conjunto energético é a do pensamento divino.
Existem padrões da influência do aspecto divino da humanidade e da mente universal que estão injetando padrões específicos através da grade cristalina no plano terreno durante as aberturas formadas em fases de eclipses, solstícios e equinócios. O padrão de caos aparente em 2016. Assim, em 2016, vocês estarão num momento excepcional, no qual as influências planetárias se combinarão com forças cósmicas, que normalmente não estão associadas a gravidades astrológicas, para criarem uma purificação inigualável e intensa no paradigma da nova Terra. Aquilo que tem sido chamado de sombra, ou lado escuro, estará num fluxo temporal livre por um período peculiar de tempo frequencial, para trazer à tona as repressões e frustrações, justificadas ou não, a fim de que possam ser confrontadas, observadas e tratadas no cadinho da experiência humana e da realidade manifestada. Aquilo que estava escondido ou reprimido será percolado para o topo. Transgressões passadas e conflitos não resolvidos, que possam estar ocultos, virão à luz nesse momento para serem confrontados e esclarecidos de forma responsável. Será um período de interpretações errôneas, de reação exagerada e ilusão. Uma energia marcada por extremos na expressão da repressão, o retorno de frustrações que poderão se revelar na liberação desagradável, e até mesmo inadequada, daquilo que estava na sombra. Propósito divino. Deixem-nos fazer uma pausa para lhes dizer, mais uma vez, que nada do que está acontecendo ao redor de vocês neste instante é isento de propósito. Embora os opostos, e, portanto, as energias escuras, existam na dualidade, o que vocês chamam de bem e mal são ilusões propositais. Do ponto de vista superior, acima da polaridade, não existem opostos e tudo faz parte e conduz ao bem maior. A Terra é um campo de testes e, embora as experiências que vocês têm na dualidade sejam muito reais para vocês, tais lições essenciais são projetadas para o desenvolvimento da sua capacidade de cocriar. Vocês estão aprendendo, crescendo, sendo ensinados, e estão ensinando a si mesmos a lidar com energia de forma eficiente, para se tornarem co-criadores conscientes com tudo o que é, ou Deus Criador, em seus termos. E um dos estágios de desenvolvimento ou processos de aprendizagem da Universidade da Dualidade consiste em lidar com os opostos, com o bem e o mal, como realidades. E como esses opostos existem na dualidade, é necessário que vocês escolham o bem no caminho do amor. A luta entre a luz e a escuridão, entre o bem e o mal, está dentro de todos vocês. Alguns de vocês exalam luz. Outros da família da humanidade ainda não o fazem. Aprender a encontrar a unidade faz parte do seu currículo. Isto representa uma unificação, um todo integrado, que vocês ainda não conseguem compreender verdadeiramente no campo da dualidade, porque na dualidade da terceira dimensão, vocês percebem apenas porções da realidade, não o todo. Os opostos são reais na polaridade, portanto vocês precisam aprender a lidar com eles. Precisam liberar o medo neste processo. Não se enganem. A escuridão deve ser confrontada e a luz deve sempre prevalecer. E embora o bem e o mal não existam acima da dualidade, eles são de fato reais, como condições de existência no seu sistema de realidade. Em termos bem simplistas, com o tempo os conceitos de bem e mal servirão para ensinar-lhes o aspecto sagrado da existência e as responsabilidades da consciência, e lhes fornecerão orientação ao longo do seu caminho. A economia. Mestres, outro motivo de medo, nestes tempos de mudança, é o sistema econômico. Alguns de seus meios de comunicação expressam medo e preocupações sobre os altos e baixos da situação econômica. Alguns deles têm interesse em espalhar o medo, seja por motivos políticos ou para vender certos produtos estáveis ou metais preciosos como ouro e prata.
Alguns pessimistas alinham-se ao medo com base em previsões de colapso econômico total. Novamente o medo. E no plano superior, nós lhes dizemos que o colapso econômico, o medo do colapso que os pessimistas instigadores de medo proclamam não é útil ao planeta, não se alinha com o caminho em que vocês se encontram no novo planeta Terra de 2016 e além. Pois o medo não é um modo de se criar conscientemente na luz superior. Queridos, embora o sistema econômico deva e vá realmente mudar, um colapso total que levasse ao caos global não serviria à nova Terra. Haverá altos e baixos sistemáticos, que numa visão de longo prazo são bem normais. Mas um colapso econômico global não é uma ocorrência provável. Os conhecidos como detentores do poder, mesmo sendo motivados pela ganância e sede de poder, realmente tomarão providências para impedir e não encorajar o colapso. Eles certamente não farão isto por altruísmo, mas para servir aos seus próprios interesses. Mas, tenham certeza que, com o tempo, surgirá um sistema mais equitativo na nova energia. Um novo sistema se desenvolverá quando a população exigir, quando vocês o cocriarem. A mudança para o novo sistema ocorrerá no devido tempo, mas levará muitas décadas. Será um processo gradual. Entretanto, e por favor anotem isto, no nível individual, aqueles que se alinharem profundamente com o medo da falência econômica poderão, de fato, manifestá-la em sua experiência pessoal, pois cada um atrai para si mesmo o que teme. Encerrando. Assim lhes dizemos que a ascensão é um novo começo. E em 2016, a Terra se aprofundará mais num novo formato que capacitará o ser humano a se elevar lucidamente e em seguida ascender conscientemente para dimensões mais elevadas. Agora a nova Terra carrega uma matriz, através da grade cristalina, que está capacitando totalmente a humanidade a ser mais consciente da sua própria natureza dentro da multidimensionalidade. Mas, enfatizamos que o medo deve ser liberado. O medo leva à apatia. Nós lhes dizemos que tudo está no caminho certo, o céu está se elevando não caindo. Os céus estão se abrindo. Nós lhes garantimos que o novo sol nasceu e é realmente o sol da mudança. Ele traz a luz da magnífica nova terra. E, queridos, nós realmente queremos dizer: magnífica. Nesta nova era, cabe a cada buscador projetar alegria e luz, pois na expansão para os harmônicos cristalinos, cada fóton de luz mental que vocês projetam é amplificado exponencialmente. E isto ocorre mais rapidamente na nova energia de 2016. Portanto, o papel de vocês assume uma nova importância, maior benevolência, à medida que seus poderes criativos aumentam na chamada mudança aquariana. Os movimentos da Terra, a limpeza, o caos aparente e as intensidades não são isentos de propósito, mas aqueles que são da luz serão também capazes de utilizar as energias do planeta para co-criar um mundo de amor da ascensão da humanidade. E lembrem-se que a ascensão acontece em um coração de cada vez. O que vocês fazem individualmente e o modo que cada um de vocês reage são acrescentados ao coletivo. Eu sou o Metatron com Tiberon do Serviço Cristalino, e nós compartilhamos com vocês estas verdades. Vocês são verdadeiramente amados. E assim é. E é assim. Os equinócios oferecem energias para renovação e contemplação. E esses momentos são necessários, pois 2016 continua a toda velocidade e a um ritmo rápido na resolução de energia não resolvida. Datas dos eclipses de 2016. 8 de março, eclipse solar total a 18 graus de Peixes. 23 de março, eclipse lunar a 3 graus de Áries, Libra. 1º de setembro, eclipse solar a 9 graus de Virgem.
16 de setembro, eclipse lunar a 23 graus de Peixes, Virgem. Equinócios e solstícios de 2016. Equinócio, 20 de março. Solstício, 20 de junho. Equinócio, 22 de setembro. Solstício, 21 de dezembro. Mestres, nós lhes dizemos mais uma vez, e por favor tomem nota, que vocês estão num período astrologicamente crucial, e este padrão traz, intencionalmente, propositalmente, todas as energias não resolvidas à superfície, para que a humanidade, individual e coletivamente, possa confrontar-se com elas e resolvê-las. Vocês se encontram numa fase histórica de purificação intensa e mudança, que leva a 2038, e isto certamente requer um grande esforço na resolução de seus conflitos e problemas, na preparação para a chegada da Idade de Ouro. Entretanto, de 2016 a 2020 a oscilação é desordenada, e o nível de intensidade, a barra frequencial, se elevará intencionalmente a cada eclipse, solstício e equinócio. Ao mesmo tempo, isto oferecerá as possibilidades de nova calibração, elevação cristalina e recarga. Esses períodos são essenciais para a codificação e nós lhes recomendamos que utilizem essas oportunidades que citamos para reiniciarem e se recarregarem, e que não deixem as intensidades sobrecarregarem seus campos de energia, levando-os à apatia e desilusão. Estes são tempos poderosos, e vocês, guardiões da terra, guardiões da grade e trabalhadores da luz, estão abrindo valentemente o caminho e ancorando corajosamente a mudança, enquanto navegam as correntes muitas vezes tumultuosas da nova terra vista, que não é nem objetivo nem subjetivo, mas relativo às categorias e sistemas atuais da sua análise astrológica. Mais precisamente, o que lhes oferecemos baseia-se na ressonância e não se restringe aos ângulos geométricos, porque consideramos as influências dos aspectos e não a disposição física no tempo e espaço lineares. Tendências da influência planetária e cronograma astrológico linear de 2016. Quadratura minguante Urano-Plutão, janeiro, abril de 2016. Conjunção Urano-Eris, junho de 2016 em diante. Quadratura Saturno-Netuno, junho e setembro de 2016. Conjunção Júpiter-Nodo Norte, 30 de julho de 2016. Oposição Júpiter-Quirón, agosto de 2016. Júpiter entra em Libra, 10 de setembro de 2016. Sextil Júpiter-Saturno, novembro e dezembro de 2016. Quadratura Júpiter-Saturno, novembro e dezembro de 2016. Oposição Júpiter-Urano, dezembro de 2016. Trígono Saturno-Urano, dezembro de 2016. Quadratura Saturno-Quirón, dezembro de 2016. Não oferecemos horóscopos nem previsões, mas tons vibracionais combinados com inserções codificadas, sendo que estas últimas são compreendidas por alguns, mas ainda não pela maioria dos seus astrólogos da atualidade. Assim, nosso foco neste aspecto será breve e não prevalecerá sobre a mensagem que oferecemos, pois, embora todas as gravidades astrológicas e astronômicas representem campos de energia, elas são indicadores, não a regra, já que a determinação humana e a força de vontade individual são mais poderosas do que qualquer padronização astrológica. Tendo isto em mente, nós lhes dizemos que o padrão de influência de Júpiter é enorme em 2016 e, de um modo geral e resumido, define um ano prolífico, de grandes mudanças e realização poderosa. Netuno, Saturno e Urano desempenham papéis importantes em 2016, promovendo anos de visão geral de Metatron sobre 2016.
Arcanjo Metatron, através de James Tiberon. Dezembro de 2015. Saudações, mestres, eu sou Metatron, anjo de luz, e estou acompanhado, nesta sessão, por Tiberon do Serviço Cristalino. Nesta reunião, nos foi pedido para falar sobre o ano que vem, o ano 4 da Nova Terra, 2016, na sua cronologia linear. Desejamos observar que o que oferecemos nesta canalização são probabilidades e potenciais, baseados em realidades prováveis dentro do quadro da influência formatada das gravidades astrológicas e dos campos de pensamento coletivo da humanidade. Para sermos claros, nenhum grupo angélico, nenhum canalizador, nenhum indivíduo pode prever o futuro de maneira totalmente precisa. Inclusive, esta nem é nossa intenção. Na verdade, segundo as leis que regem o plano da dualidade da terceira dimensão, o futuro é sempre fluido, pois este plano é governado pelo livre-arbítrio e a manifestação da realidade resultante não é fixa em quaisquer termos absolutos, em nenhum nível individual. Mas há certos eventos que estão em vigor, que na verdade vocês criaram e estão separados da sua manifestação tridimensional apenas pelo espaço e tempo. E é importante que entendam isto. Os padrões de crenças, nos quais a humanidade, individual e coletivamente, baseia sua vida, programam sua existência de tal forma, que muitas vezes vocês negam externamente aquilo que sabem no fundo do coração. Então, desejamos acrescentar uma advertência que já fizemos diversas vezes. Que tudo o que vocês vivenciam é de sua própria criação. Entretanto, existem determinadas ocorrências no tempo, não tempo e natureza, que são relativamente fixas nas leis e na física do plano físico e no campo da dualidade. A ascensão da humanidade é uma delas. A tendência das influências astrológicas e planetárias em 2016. Para sermos claros, apresentamos abaixo uma interpretação de códigos, ou seja, mostramos as tendências segundo nosso ponto de profunda reflexão, contemplação e recuperação, com ondas gravitacionais potentes, levando a mudanças práticas necessárias. E lhes dizemos, mestres, que estas energias frequenciais também se combinam de forma única para permitir que vocês enfrentem quaisquer questões não resolvidas, e que estas precisam ser abordadas tanto no nível individual quanto coletivo. Júpiter está representando o poder, Saturno representando o propósito de vida, Netuno e Urano combinados estão representando as forças psíquicas e intuitivas. As ondas de Netuno e Saturno, particularmente em setembro de 2016, oferecem uma oportunidade de clareza extraordinária no entendimento do propósito da vida. Em essência, na fase retrógrada de Mercúrio em setembro, começando com o eclipse solar, é possível que se desenvolva uma reforma transicional completa, com a liberação do antigo e a evolução para uma versão mais elevada do eu. Netuno e Quiron em Peixes fazem quadratura com Saturno em junho e entram na fase de eclipse do equinócio no poderoso mês de setembro. Portanto, os meses de junho e setembro, em especial, são momentos muito propícios para a dissolução de velhos paradigmas e realização interior. Do eclipse solar de 1º de setembro até a energia do equinócio do mesmo mês, haverá oportunidades para completa reconstrução, liberação de padrões antigos e estabelecimento de um eu melhor, de uma vida melhor. No último trimestre de 2016, Júpiter traz oportunidades poderosas, na vibração equilibradora de Libra e nos sextiles com Saturno e Plutão. Nesse período, Plutão, Urano, Netuno e Saturno transmitem energias codificadas, particularmente intensas entre setembro e dezembro, alinhadas com as novas energias do planeta e possibilitando o progresso da mudança cristalina em suas vidas.
setembro e novembro oferecem um momento oportuno para se desligarem de atitudes limitadoras e relacionamentos desgastados, possibilitando maior independência, autoconfiança e aceitação da verdade superior, com a liberação de hábitos destrutivos e desinformação. Estes são momentos para peregrinação e reuniões com propósito espiritual. Como sempre, os eclipses, solstício. Mudança fixa. Mestres, vocês estão no meio de uma mudança pré-estabelecida. Sua terra está se elevando, e o que está ocorrendo na natureza e na atividade humana, embora possa parecer tumultuoso em seu tempo linear atual, tem um propósito. O que ocorreu no final de 2015 e está ocorrendo em 2016 e além, até os anos-chave de 2038 e 2075, foi escolhido pela humanidade e definido para o mais alto bem. Isto é algo que somos obrigados a insistir que entendam. Pois o medo que continua a se enraizar pode tornar-se uma força destrutiva. Este é um transtorno desnecessário, que os sábios e os buscadores entre vocês devem optar por liberar, neste momento de transição. Não permitam que o medo os vença, pois aqueles de vocês que são iluminados devem manter-se firmes e projetar o bem-estar e a luz daquilo que está a caminho. As chuvas e a aceleração. Estamos cientes das grandes inundações que ocorreram recentemente na Inglaterra, nos Estados Unidos e em muitas regiões do planeta. Mas, por mais devastadores que esses eventos tenham sido, eles são fenômenos naturais com um propósito que lhes explicaremos, pois é importante que entendam o que se passa na energia acelerada da nova Terra. E precisam compreender que, à medida que seu clima muda devido ao que tem sido chamado de aquecimento global, tais ocorrências continuarão em 2016 e mais adiante. As calotas de gelo continuarão derretendo, os mares continuarão a aquecer e elevar seu nível, as correntes de ar e oceânicas mudarão, o equilíbrio das placas tectônicas se reajustará e ocorrerão tremores, seguidos por tsunamis, o padrão das chuvas mudará e persistirão as enchentes, secas, incêndios florestais, tornados e supertempestades. O panorama geral. Mestres, tudo isso está acontecendo regionalmente e não como uma catástrofe global porque a humanidade escolheu ascender. Em 1987, a convergência harmônica trouxe a mudança do que ocorreria em 1998. Por isto, enfatizamos que de fato a medição do coeficiente de luz da humanidade em